sejam bem-vindos. Vamos aprender ouvindo e acompanhando a palavra do Deus Altíssimo, que é o Filho amado, o nosso Senhor. Em Apocalipse 19 versos 12 a 13 fala que ele se chama a Palavra de Deus. Estarei colocando vídeos com as notas abertas. Por favor, pause o vídeo para ler as notas. Estou utilizando a versão Bíblia Livre para Todos. Eu pretendo colocar capítulo a capítulo de Mateus até Judas. Agora, eu quero lembrá-los das boas novas que eu lhes anunciei. Vocês as aceitaram, e nelas permanecem firmes. É por meio dessas boas novas que vocês são salvos, desde que perseverem nelas, conforme eu lhes transmiti. Caso contrário, de nada adianta a fé que vocês têm. Eu passei para vocês o que eu mesmo também recebi, uma mensagem de fundamental importância, que Cristo morreu por nossos pecados, de acordo com as Sagradas Escrituras. Ele foi sepultado e ressuscitou dos mortos no terceiro dia, como está escrito nas Sagradas Escrituras. Ele apareceu a Pedro e, depois, aos 12. Então, ele apareceu de uma só vez para mais de 500 irmãos e irmãs, sendo que muitos deles ainda estão vivos hoje, embora alguns já tenham morrido. Ele apareceu para Tiago e, depois, para todos os apóstolos. Por último, ele também apareceu para mim, como alguém que nasceu fora do tempo. Pois eu sou o menos importante de todos os apóstolos, já que eu persegui a Igreja de Deus. Mas, por causa da bênção de Deus, estou hoje aqui com vocês, e a graça divina que eu recebi não foi desperdiçada. Pelo contrário, tenho trabalhado muito mais do que qualquer outro apóstolo. No entanto, não sou eu, mas a graça de Deus trabalhando por meu intermédio. Então, não importa se a mensagem foi entregue por mim ou pelos outros apóstolos. O que importa é o que nós anunciamos, e que fez com que vocês acreditassem em Deus. Então, se a mensagem que pregamos afirma que Cristo ressuscitou, como alguns de vocês dizem que não há ressurreição dos mortos, se não há ressurreição, então, Cristo também não ressuscitou. E se Cristo não ressuscitou, então, a mensagem que compartilhamos com vocês é inútil, como também é sem sentido a fé que vocês têm em Deus. Além disso, nós, os apóstolos, também seríamos testemunhas falsas de Deus, ao darmos o nosso testemunho de que Deus ressuscitou Cristo dos mortos. Mas, se é verdade que não há ressurreição, então, quer dizer que Deus não ressuscitou Cristo dos mortos. Se os mortos não são ressuscitados, então, Cristo também não ressuscitou. E se Cristo não ressuscitou, então, a fé que vocês têm em Deus não tem valor, e vocês ainda estão perdidos em seus pecados. E ainda mais, aqueles que morreram, crendo em Cristo, estão perdidos. Se a nossa esperança em Cristo serve apenas para esta vida, nós somos o povo mais triste que existe. Mas, de fato, Cristo ressuscitou dos mortos, como os primeiros frutos da colheita daqueles que morreram. Da mesma maneira que a morte veio por um homem, também a ressurreição dos mortos veio por um homem. Assim como em Adão todos morrem, em Cristo todos voltarão à vida. Mas, cada um deles será ressuscitado em sua vez, Cristo, os primeiros frutos, depois, quando Cristo vier, aqueles que lhe pertencem. Após isso, virá o fim, quando Cristo entregar o reino para Deus, o Pai. Cristo terá destruído todos os governantes, autoridades e poderes. Pois Cristo precisará reinar até que tenha colocado todos os seus inimigos debaixo de seus pés. O último inimigo que ele destruirá é a morte. Como as Sagradas Escrituras dizem, ele colocou tudo debaixo dos seus pés. Claro que quando as Sagradas Escrituras dizem que tudo é colocado sob os pés dele, não se refere obviamente a Deus, que foi quem colocou tudo sob o domínio de Cristo. Quando tudo for colocado sob a autoridade de Cristo, então, o próprio Filho também se colocará sob a autoridade de Deus. Pois assim, Deus, que deu ao Filho autoridade sobre tudo, se tornará tudo em todos. Caso contrário, o que aquelas pessoas que são batizadas em favor dos mortos farão? Se os mortos não voltam à vida de forma alguma, por que, então, pessoas são batizadas em favor deles? Quanto a nós, por que nos colocamos em perigo o tempo todo? Irmãos e irmãs, deixem-me dizer isso francamente, todos os dias eu morro. Isso é tão certo quanto o orgulho que eu sinto pelo que Cristo Jesus fez em vocês. Falando de um ponto de vista humano, o que eu ganharia ao lutar com aquelas pessoas em Éfeso, que se comportavam como animais selvagens, se os mortos não ressuscitassem? Se os mortos não ressuscitam, então, vamos comer e beber, pois amanhã morreremos. Não se enganem, as más companhias destroem o bom caráter. Sejam sensatos como deveriam ser, e parem de pecar. Alguns de vocês não conhecem a Deus. Eu lhes digo isso para que se envergonhem. É claro que alguém irá perguntar, mas, como exatamente os mortos ressuscitam? Que tipo de corpo eles terão? Que pergunta tola. O que você semeia não brota, a não ser que morra. Quando você semeia, não semeia a planta já crescida, e, sim, uma simples semente, seja de trigo, ou de qualquer outra espécie que tenha plantado. Deus faz com que a planta cresça de acordo com a forma que ele escolher. Então, diferentes sementes produzem diferentes plantas, com diferentes formas. Os seres vivos não são todos do mesmo tipo.
Os seres humanos têm um tipo de tecido corporal, enquanto os animais têm outro, as aves, outro diferente, e os peixes, ainda outro. Há corpos celestiais e corpos terrenos. Os corpos celestiais têm um tipo de beleza, enquanto os corpos terrenos têm outro. O sol brilha de uma maneira, e a lua brilha de outra. E mesmo as estrelas são diferentes entre si, com cada uma brilhando de um modo diferente. O mesmo acontece com a ressurreição. O corpo que é semeado está em decomposição, mas ele é ressuscitado para que dure para sempre. Não há honra no corpo que foi semeado, mas ele é ressuscitado em glória. Quando ele é semeado, está fraco, mas, ao ser ressuscitado, volta forte. Ele é semeado como um corpo naturalmente terreno, mas se transforma em um corpo espiritual ao ser ressuscitado. Assim como há corpos naturais, há corpos espirituais. Como está registrado nas Sagradas Escrituras, o primeiro homem, Adão, se tornou um ser vivo, mas o último Adão é espírito que dá vida. O espiritual não veio primeiro e, sim, o natural. O espiritual veio depois do natural. O primeiro homem veio do pó da terra, e o segundo homem veio do céu. As pessoas da terra são como o homem feito da terra. As pessoas celestiais são como o homem que veio do céu. Exatamente como nós parecemos com o homem que veio do pó da terra, nós iremos parecer com o homem que veio do céu. No entanto, eu lhes digo, irmãos e irmãs, nossos corpos atuais não podem herdar o reino de Deus. Esses corpos decadentes não podem herdar o que dura para sempre. Atenção, eu irei revelar um mistério. Nem todos nós iremos morrer. Mas, num instante, em um piscar de olhos, quando a última trombeta tocar, todos nós seremos transformados. A trombeta irá tocar, os mortos irão reviver para nunca mais morrerem, e nós seremos transformados. Pois este corpo mortal deve ser vestido com um corpo que nunca morre. Esta vida mortal deve ser vestida com o manto da imortalidade. Quando esse corpo mortal estiver vestido com o corpo que nunca morre, e essa vida mortal tiver vestida com a imortalidade, então, se cumprirá o que as Sagradas Escrituras dizem. A morte foi totalmente conquistada e derrotada. Onde está, ó morte, a sua vitória? Onde está, ó morte, o seu poder de espalhar a dor? É o pecado que dá para a morte o poder que ela tem de espalhar a dor. E o poder do pecado é dado pela lei. Mas, nós agradecemos a Deus, que nos dá a vitória, por intermédio do nosso Senhor Jesus Cristo. Então, meus queridos irmãos e irmãs, sejam fortes e permaneçam firmes. Continuem se dedicando ao trabalho do Senhor, pois vocês sabem que nada do que fazem em nome do Senhor é perdido. 1 Coríntios capítulo 15. Yahvé, Deus Altíssimo, no poder da Tua palavra, seu Filho amado, nosso Senhor, nos abençoa e nos guarda, nos ilumina e nos guia por um bom caminho. Pai, eu quero te adorar, sentir tuas mãos me tocar. A tua presença me trouxe amor.